Então, vamos ao que interessa. Então, o tema da live de hoje é da glândula pineal, o portal para a ascensão. Então, vamos entender bem o que é isso. Então, a glândula pineal, ela é considerada a nossa conexão entre nós humanos, entre o nosso mundo, nós com o nosso mundo e com as dimensões superiores. De acordo com os nossos ancestrais, a glândula pineal é a nossa antena espiritual. É ela que faz a nossa conexão com as dimensões superiores. É exatamente ela a responsável por isso. Como nós falamos sempre em frequência, em elevar a nossa frequência, estarmos conectados, quem faz essa conexão é a glândula pineal. Somente agora a ciência moderna está finalmente descobrindo o poder e a importância da glândula pineal. Então a ciência, ela demora um pouco, mas ela acaba, na verdade, descobrindo as coisas, o que nossos antepassados, ancestrais já sabiam há muito tempo. Um dos grandes problemas que assolam a nossa civilização hoje é as pessoas não entendem verdadeiramente o que é a glândula pineal, muitas não sabem nem o que ela é, o que ela pode fazer e, principalmente, como mantê-la saudável. Esse é um grande desafio que eu vou dar o máximo possível para ajudar vocês nesse processo. A glândula pineal é o que nós chamamos do terceiro olho. Então, sempre mencionamos o terceiro olho aqui, na testa, entre os nossos olhos. Esse é o terceiro olho. O terceiro olho nada mais é do que a glândula pineal. Eu vou explicar direitinho para vocês. Então, se nós pegarmos aqui, olhem aqui, o nosso cérebro e fizermos um corte, cortarmos pela metade. Então, aqui nós temos o hipotálamo, nós temos a glândula pituitária e aqui nós temos a glândula pineal. Ela fica bem aqui, ó. Tá? Ela não fica na testa. A representação do terceiro olho na testa, na verdade, ela está nesta direção, mas lá dentro, no meio do nosso cérebro. Tá bom? Então, se você pegar aqui essa figura, vocês podem ver aqui, ó, esse formato, ele também parece o formato, ó, de um pássaro. Por isso que chama-se, um falcão de Horus. Porque Horus é o olho de Horus, que é esse símbolo aqui, ó. Ele representa exatamente o quê? A glândula, pineal. É o olho de Horus, que é representado por esta figura, tá bom? E Horus também é representado pelo falcão. E por que ele é representado? Porque temos este formato, aqui é o que vocês estão vendo aqui, de um pássaro, que eles chamam de falcão. Então vamos lá. A glândula pineal, ela tinha uma forte representação nas civilizações antigas, e se olharmos atentamente para o caule, que eu estava falando ali agora, que desce do cérebro, também representa o falcão, que é a representação de Horus. Horus, então, ele possuía duas representações, e ambas as representações estavam relacionadas com a mente e a consciência. Na live passada, que eu falei das novas descobertas dos Anunnakis, falamos que sempre que eles eram representados simbolicamente com uma cabeça de ave, de águia ou de falcão, isso significava que eles tinham a mente e a consciência, eles eram seres sábios. Então, este é um arquétipo importante que eles estabeleceram nos tempos antigos. Se voltarmos a esses textos antigos, datados de até 36 mil anos atrás, por exemplo, na Tábuas Esmeraldas de Thoth, que chama-se The Emerald Tablets of Thoth, entre outras, nós podemos ver que eles ainda representavam o olho de Horus. Tá? Então, essa daqui é The Emerald Tablets, que são umas tábuas, que elas são verdes como esmeralda, por isso que elas receberam esse nome, que é incrível. Isso é conteúdo para a gente fazer uma live que eu vou fazer para vocês, tá bom? Porque elas revelam coisas muito, muito importantes. Mesmo os Anunnakis, que eu conto toda a história dos Anunnakis no curso de Expansão da Consciência, eles também já falavam da glândula pineal. Tanto que aquela pinha, que é a representação da glândula pineal, era a representação da sabedoria e do conhecimento que eles passavam para os reis, para as novas civilizações. Eles eram os construtores de civilizações. Então, vamos ver rapidamente, porque isso aqui também é tema de uma live inteira, mas olho de Horus. Então, quem era Horus? Então, o olho de Horus é um símbolo com uma origem da mitologia egípcia. O deus Horus, ele era filho de Ísis e de Osíris, e ele era representado por um falcão, e teve um dos seus olhos arrancados pelo seu tio Sete, divindade que representava a desordem, enquanto o Horus representava o sol, o poder e a proteção, além de mediar os mundos dos mortos e dos vivos. Por isso que é a conexão, por isso que é a representação da glândula pineal, que é essa conexão, tá bom? Mortos e vivos aqui significa os encarnados e as dimensões superiores, tá bom? Dentre muitos significados e usos, hoje,
o olho de Horus mais comuns e genéricos são os do poder e da proteção, além da relação, né, de Horus com Deus dos faraós. Então, hoje, o olho de Horus é um dos amuletos egípcios mais populares de todos os tempos, né? Vocês veem em todos os lugares, e muitas pessoas usam, né, esse amuleto para poder e proteção. Tá? Quando falamos em poder aqui, não é poder sobre as pessoas, é o poder que ele tem para tomar as decisões na sua vida, dá poder, dá força para que ele, né, tome as atitudes, as ações necessárias, e também tenha uma proteção divina, né? Então é bem para vocês poderem entender o que é o olho de Horus, tá? Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é que existe aí uma imagem corrompida. Muitas pessoas, elas confundem o olho de Horus com o símbolo, o olho que está, né, que é representado pelos Illuminatis, né? Então tem essa confusão, tem muitas pessoas que falam, né, porque não estudam, falam que não, mas não é a mesma coisa, porque o olho de Horus não é este olho que está dentro do triângulo. Esse olho é chamado de o olho da providência, tá? Usado pelos Illumi. São dois olhos diferentes, tá? O olho que nós vemos na nota de dólar, no logo dos Illumi, né, não é a representação da glândula pineal. O olho da providência é o olho que tudo vê. Ele é um símbolo que geralmente é ilustrado com um olho, né, que é cercado por raios que simbolizam a glória, e normalmente este olho está dentro de um triângulo. Tá? Este símbolo está ligado às energias malignas que influenciam e supervisionam muitos dos acontecimentos no mundo. É o símbolo dos controladores. Também está correlacionado com a elite minoritária poderosa e o seu controle sobre a humanidade. Tá bom? Então, são duas coisas diferentes. Tentam falar que é a mesma coisa para enganar as pessoas, por isso que eu falo que é uma imagem corrompida, tá? Mas eles são dois símbolos completamente diferentes, tá? Deixar claro para que depois não vão falar que é a mesma coisa. Então, vocês agora já sabem. Então, o olho de Horus, ele está ligado à consciência interior, que os neurologistas consideram a glândula pineal como a parte mais importante do nosso sistema nervoso. Ela está envolta em muito mistério, mas à medida que mais e mais pessoas a investigam, né, percebe que ela é uma antena espiritual. Mesma coisa que os nossos ancestrais falavam lá atrás, agora aqueles que a estudam, que fazem, né, os estudos científicos, estão comprovando que realmente ela é como se fosse uma antena espiritual, tá bom? O terceiro olho místico, que os antigos conheciam e falavam por inúmeras eras, né, nós estamos falando aí desde lá de trás, muito atrás, né, 36 mil anos, 50 mil anos, era visto como uma maneira de alcançar níveis mais elevados de consciência, enquanto ainda está presente no corpo físico. Então era esse terceiro olho, que é essa glândula, é onde eles trabalhavam para fazer essa conexão com o plano superior ou com outras dimensões, né, enquanto eles estavam encarnados em corpo físico. Ela é o portal, a chave, a conexão energética entre o físico e o multidimensional. Então essa aqui é uma foto, né, uma imagem, uma tomografia tirada para vocês verem aonde exatamente está a glândula. É essa daqui, pessoal. Ela é bem pequenininha, tá? Ela está aqui, poderosíssima, tá? Essa é a imagem de uma tomografia computadorizada onde vemos está localizada dentro do cérebro. Então ela está, tá vendo, ó, na linha da testa, na direção da testa, por isso que nós falamos que aqui é o terceiro olho, mas ela não está aqui, ela está no centro, no meio do nosso cérebro, olha aqui, ó, na direção da testa, aqui entre os olhos, tá? Então, o terceiro olho não está na testa, a testa é uma representação, o terceiro olho está dentro do nosso cérebro. A glândula pineal, ela é responsável pelo ritmo circadiano, ou seja, ela é um agente cronobiótico. Isso significa que ela sincroniza o nosso relógio interno com o ciclo claro-escuro, ou seja, o ciclo dia e noite. Na ausência de luz, esse pequeno órgão cerebral de apenas 120 miligramas, então ele é pequenininho, do tamanho de uma ervilha, e ele pesa 120 miligramas. Produz o hormônio que nos leva ao mundo dos sonhos, que é a melatonina. Acordar pela manhã, tomar um pouco de sol logo cedo, auxilia a ativar a glândula pineal, liberando hormônios no seu corpo para te ajudar a despertar e te preparar para a sua jornada diária. Então agora eu vou dar alguns toques, agora que vocês entenderam, eu vou explicando mais ainda, né, como fazer, porque o grande problema hoje é como nós podemos potencializar e deixar essa glândula pineal cada vez mais saudável. Então uma das coisas é logo cedo pela manhã, você tomar um pouco de sol, tá? Quanto mais cedo, melhor, porque já mostra, já avisa a glândula pineal que o dia nasceu e entra todo o ciclo circadiano, né, liberando todos os hormônios que o corpo precisa para o dia. Os nossos olhos, né, eles podem ver apenas 1%. Nós conseguimos, pelos nossos olhos, enxergar apenas 1% do espectro da luz.
enquanto a glândula pineal, ela pode ver 100%. Ela pode ver todos os espectros, da luz, mesmo nós estamos com os olhos fechados. Então ela é tão poderosa que enquanto os nossos olhos, nós conseguimos apenas ver 1% de tudo, é 1% de espectros de luz, ela consegue 100%. Por isso que ela capta toda a luz, todos os espectros de luz. A gente não precisa estar com o olho aberto, porque ela não capta pelos nossos olhos, ela capta direto dessa luz que vem e atinge o nosso corpo. Então, vou falar pouco, né? Porque só para vocês entenderem a importância da melatonina, tá? Só para vocês verem esse hormônio, o que ele faz. Reduz o estresse, melhora o metabolismo, reduz os triglicerídeos do sangue, só pode ser no sangue, mas deixei aqui para vocês, né, verem. Reduz doenças cardíacas, aumenta as respostas do sistema imunológico, diminui tumores, aumenta o sono REM, aquele sono que realmente descansa, reduz a gordura corporal, elimina os radicais livres. Os radicais livres são grandes responsáveis pela aceleração do nosso envelhecimento. Ajuda no funcionamento das mitocôndrias. Mitocôndrias, né, são as nossas a bateria de cada célula. Dentro das nossas células nós temos as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são a fonte de energia da célula. Então ela melhora, ajuda, né? E ela aumenta a longevidade. Então, quando nós falamos em melatonina, muitas pessoas falam, a melatonina ajuda a dormir. Ajuda, mas não é só isso. Olha só o que ela faz aqui, eu resumi, tá? Então, é importante, né? Melatonina, é importante nós produzirmos, suplementarmos com melatonina, para que o nosso corpo tenha tudo isso daqui, tá bom? E, além disso, ela é um protetor neural. Então, ela ajuda na proteção dos nossos neurônios. Olha o quão importante é a melatonina, que ela é liberada à noite. Tá? Por isso aquelas pessoas que dormem pouco, ou dormem muito tarde, ou não dormem, atrapalha toda a parte do ciclo circadiano, assim como também, né, a gente não tem a produção da melatonina como deveríamos, o que nos auxilia muito nessas diversas áreas do nosso corpo. Promove o reparo do DNA. Então ela auxilia o DNA a, né, se reparar. Olha quão importante ela é. Então vamos para mais um aspecto, que também é muito importante, da glândula pineal. A glândula pineal, quando ela é ativada, ela libera uma substância chamada DMT, né? Então, quando nós fazemos um trabalho respiratório, por isso que a respiração é muito importante, por isso que nós temos que aprender a respirar, né? Essa respiração, ela faz uma pressão na glândula pineal, olha só, e faz com que a glândula pineal, ela libere o DMT, que é dimetiltriptamina. Esse DMT, ele causa uma sensação, né, que nós chamamos de conexão espiritual ou iluminação. É isso que ela causa, esse DMT. Essa substância, DMT, também é encontrada nas drogas psicodélicas, como ayahuasca, cogumelos, por exemplo, né? Porém, que nós sabemos que os nossos ancestrais, antepassados, usavam, né? Porém, muitas pessoas abusam e acabam entrando no fundo do poço, né? Usam deliberadamente, sem nem saber o que estão fazendo, com outros propósitos. A DMT, né, que é o que as pessoas normalmente buscam através dos psicóticos, não é a solução dos problemas, nem traz as mudanças massivas que as pessoas buscam na sua vida. Então, muitas pessoas que consagram ayahuasca ou que, né, cogumelo e fazem uso dos psicodélicos, elas fazem uso e acham que vão mudar a vida, acham que vão ter toda essa conexão, né? E vai mudar a vida delas, né? Mas não é isso que acontece, porque não é isso, não vai resolver os problemas. O DMT, ele ajuda no entendimento de quem você realmente é, ajuda sim na sua conexão, para você entender o que você precisa mudar. Dessa forma, você pode agir e tomar as ações necessárias para mudar. Você tem que mudar, né? No sentido da sua expansão da consciência. Então, um trabalho de respiratório, trabalho de meditação com respiração, o mesmo trabalho de yoga muito bem feito, gera essa mesma substância nessa conexão espiritual, ou que nós também chamamos de iluminação, porque ela ativa a glândula pineal, e a glândula pineal sendo ativada, ela, com uma pressão, ela libera esse DMT. Tá bom? Então, muitas pessoas que fazem as meditações corretamente, fazem yoga, fazem a parte respiratória, se concentram, elas falam que tem a mesma sensação e a mesma conexão, elas sentem, você sente essa conexão da mesma forma que os psicodélicos.
Agora eu vou falar das coisas nocivas, tá? Porque o maior problema que nós temos hoje é que todo o sistema não quer que nós desenvolvamos a nossa glândula pineal, que usamos a glândula pineal ou que ela seja saudável. Então, vou passar algumas coisas que são nocivas para a glândula pineal. Então, artigos científicos publicados, eles relatam que o flúor é um dos produtos mais tóxicos e nocivos para a glândula pineal. Os controladores sabem disso e fazem todo o marketing necessário para que as pessoas consumam flúor na água e que deem para seus filhos nas pastas de dente, por exemplo. O flúor se acumula nos tecidos do organismo e, em específico, os tecidos da glândula pineal. Ela retém essas partículas dentro. A glândula pineal, ela retém dentro. Estudos científicos relatam que os tecidos da glândula pineal retêm mais toxinas e calcifica mais rápido que qualquer outro tecido no organismo humano. Então, olha o veneno que estão dando, mas fazem todo um marketing falando para você que isso daí é super saudável. Mas já está, são estudos científicos, não sou eu que estou falando, tá bom? O flúor, ele nasceu, né, no Combate Mundial 2. Quem pensou nisso foram os nazis. E era uma forma que eles encontraram, que eles colocavam na água lá, através dos seus espiões, para desequilibrar o exército inimigo. Então, depois que eles viram que esse flúor, em grande quantidade, ele afetava os soldados inimigos, quando terminou esse combate, né? Então tem uma história por aí, 2.000 cientistas, né, do lado de lá, foram levados para os Estados Unidos. Isso já é comprovado, né? Eram grandes cientistas, grande parte deles foram os responsáveis por fundar a NASA e outros em desenvolver esses produtos, né, para que os controladores pudessem criar todo um sistema em que o ser humano ele adoece e vira presa para a indústria farmacêutica, né? Porque são doses pequenas, porém diárias, por anos e anos e anos, né? Então, só para vocês verem, não sou eu que estou falando, então se alguém aqui, né? Então, Google Acadêmico, que é onde é um Google, chama Google Scholar, que é onde saem os artigos publicados. Artigos publicados são as pesquisas realizadas, tá? Que são publicadas, os resultados. Então, fluorine and calcification of the pineal gland, ou seja, o flúor, qual a relação do flúor com a calcificação da glândula pineal, tá? Essa busca, ela traz 1.220 resultados, ou seja, existem 1.220 pesquisas tratando disso, né? Flúor, glândula pineal, é em inglês, né? Eu traduzo aqui para que vocês possam ler, para falar que não sou eu que estou dizendo. Decomposição na glândula pineal, efeito na fisiologia da glândula pineal, né? Associação do flúor na pineal e a sua calcificação, né? Dieta livre de flúor, ou seja, se você não consumir flúor, estimula o crescimento da pineal. Foi feito em ratos, mas já está comprovado em humano, né? Então, olha o quanto, né? Meta-análise. São 1.220 artigos publicados. Tá? Então, não sou eu que estou dizendo, são eles. O que também é nocivo, que já está comprovado, hábitos não saudáveis em geral, como pensamentos tóxicos relacionados a medo, ansiedade e raiva, por exemplo. Então, nós sempre falamos da expansão da consciência, nós sempre falamos em energia, em elevar a energia, falamos em os 4 sentimentos divinos. Então, agora, nós conseguimos comprovar, já está comprovado cientificamente, que a frequência energética baixa, que é aquela gerada pelo medo, pela ansiedade, raiva, ódio, né, estresse, depressão, afeta diretamente a glândula pineal. Então, os traumas, aqueles traumas passados que as pessoas carregam como uma pedra, eles exercem uma influência negativa na glândula pineal. Pensamentos negativos, aliados a traumas e estresse, calcificam a glândula pineal, porque ela é uma energia de baixa frequência contínua atingindo essa área na sua mente. Dentro agora vocês vão entender um pouco mais. Dentro da glândula pineal existem cristais, minúsculos, mas eles são cristais. Se eles são cristais, né, eles possuem o quê? Consciência. Nós sabemos que os cristais eles têm energia própria. Ou seja, eles são seres sencientes. Eles não têm consciência de que eles são seres. Mas, né, no curso de expansão da consciência, eu explico os fractais de alma, que eles começam, uma alma, né, ela começa a sua jornada como mineral.
depois ela passa para o reino vegetal, animal, hominal e assim por diante. Então, nós temos, dentro da glândula pineal, cristais. Por isso que esses cristais, já está comprovado que cristais, eles podem energeticamente se replicar, se duplicar, se comunicar, reter e transmitir informações, eles têm a capacidade de liberar altos níveis de energia. Por isso, que quando nós temos a nossa frequência mais alta, essa glândula ela fica mais ativa, essa nossa energia influencia diretamente os cristais que estão dentro da glândula pineal, e esses cristais fazem a conexão nossa com o plano superior. Agora é fisicamente, é cientificamente comprovado. Por isso que fala assim, iluminação. Iluminação é o quê? A radiação, irradiação de luz. Agora está comprovado como é que ela é feita. Ela é feita da nossa energia, agindo na glândula pineal, nos cristais da glândula pineal, e esses cristais, eles ampliam a nossa energia e fazem a nossa conexão energética com o universo, com a consciência superior, com as multidimensões, com Deus, com o divino criador, porque tudo é energia. Olha aí. Por isso que eu sempre falo quanto é importante a nossa vibração, vibrar nos 4 sentimentos divinos, fazer o trabalho interno. O trabalho nosso é interno, as nossas respostas estão dentro, não estão fora. Isso aqui é o ápice do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. É o que nós precisamos trabalhar. E agora está comprovado cientificamente, e o responsável é essa glândula pineal do tamanho de uma ervilha, com 120 miligramas só. Quando se aplica pressão sobre os cristais, que é o que eu falei, a pressão é a nossa energia, esses cristais liberam uma fagulha de energia que abre sobre o fluido da espinha, que gera sua chama interior, que é tanto mencionado nos textos antigos como nas tábuas de esmeraldas, nas Emerald Tablets. Vou fazer uma comparação para vocês. Imagine um isqueiro. Então, quando vocês vão acender um isqueiro, o que vocês fazem? Vocês fazem a fricção. Ali existe um cristal. Aquele cristal que vocês fazem a frição, ele solta uma fagulha. E quando vocês apertam aquele botãozinho do lado, aquele botão libera o quê? O gás. O gás, com a fagulha, gera a chama. A glândula pineal, ela funciona da mesma forma. Quando nós aplicamos uma pressão energética através dos nossos sentimentos positivos na glândula, ela gera essa fagulha, porque nós estamos colocando pressão em cristal. Quando você coloca pressão em cristal, ele gera uma fagulha. Da mesma forma do isqueiro. E o fluido que existe na nossa espinha é como o gás que está no isqueiro. Ele acaba acendendo, criando a chama, que é a nossa chama interior, que é a nossa luz. Por isso que chama-se iluminação. E os textos antigos, que estão na Emerald Tablets, e entre outros, né, mas eu citei ela, já falam isso. Eles já falavam isso, claro, da forma deles, mas eles já explicavam isso, o que hoje nós conseguimos fazer cientificamente. Então, quando nós falamos que nós estamos, né, no Apocalipse, nós estamos na era das revelações, na era da verdade, não é só sobre política, sobre governo, como sobre o sistema financeiro. Nós estamos vendo que está sendo revelado tudo. E essas revelações, elas estão vindo da forma o quê? De comprovações científicas do que já era passado para nós. Lá atrás, nos foi deixado pelos sumérios, pelos egípcios, pelos caldeus, pelos maias, astecas e assim por diante. Né? Agora está vindo à tona. Por quê? Porque está sendo comprovado e está sendo divulgado. Olha que incrível isso. Né? Continuando aqui, que tem mais um ponto muito importante também. Eu peguei os pontos principais nocivos, tá bom? Outros estudos, estou falando só sobre estudo científico, tá bom? Apontam que a ingestão excessiva de cálcio, inclusive através de suplementos, podem calcificar a glândula pineal também. O cálcio, se consumido no consumo, é difícil você ter um excesso de cálcio. O problema é a suplementação. Porque como ele é vendido nas farmácias e todo mundo fala de osteoporose, que todo mundo precisa de cálcio, as pessoas acabam suplementando excessivamente o cálcio e isso gera problema e já tem estudo científico que pode calcificar a glândula pineal. Especialmente porque o cálcio ele é vendido separadamente. Porém, o cálcio, para que ele seja absorvido nos nossos ossos, ele precisa do magnésio e ele precisa da vitamina K2. Essas são as duas principais que o cálcio precisa. Então, se o corpo, então a pessoa suplementa cálcio, mas ela não suplementa magnésio, ela não suplementa a vitamina K2, ela não ingere isso naturalmente nas doses necessárias, condizentes com a suplementação dela de cálcio, o que acontece é que esse cálcio que a pessoa consome, ele não vai para os ossos. Sabe para onde vai? Para cima. E o grande problema dele é que calcifica a glândula pineal, além de outros problemas, principalmente no cérebro. Tá bom?
Então, antes de suplementar com cálcio, você deve fazer testes, exames laboratoriais, vai no médico, vai numa nutricionista, faça testes laboratoriais para você verificar quais são os níveis de cálcio que o seu organismo tem, o quanto você precisa suplementar, ok. E com certeza, se for uma boa nutricionista, um nutrólogo, ele vai também ver os seus outros minerais, essas outras vitaminas, para que você tenha a ingestão correta, para que você não consuma uma coisa que depende de outras, né? É importantíssimo isso. Eu vejo, né, você sabe que eu já trabalhei com suplementação, com nutrição celular, e nós víamos bastante problema com cálcio, tá? Porque não ingeriam magnésio e nem a vitamina K2, então o cálcio ficava circulando e acabava subindo. Outro ponto muito importante, olhei para cá até lembrei, é aumentar a ingestão de água. A ingestão de água ajuda muito na detoxificação da glândula pineal. Importante, busque um sistema de filtragem de água, não só para você beber, mas também para você tomar banho. Existem sistemas, procurem no Google, tem alguns sistemas que você pode colocar no chuveiro, tem outros que são em formas de filtro, porque o flúor, ele está na água, tanto na água que você bebe, quanto na água que você toma banho. O problema não é só o flúor, o problema é que o flúor, quando aquecido, o vapor, ele se transforma em fluorídeo. E fluorídeo é 1000 vezes mais tóxico que o flúor. Então, a água aquecida, o vapor da água, carrega o fluorídeo. Então, não adianta só tomar cuidado com o que você bebe. Tem que também tomar cuidado do banho. Tá? Não tem como, não encontrou nenhum sistema de filtragem, é caro. Não tome banhos tão quentes, né? Já está comprovado, isso já tem também muita comprovação aí, que a água encanada, além de flúor, ela tem traços de remédios, sim, e hormônios, tá? A água que quando ela é tratada para depois ser encanada, já fizeram testes e viram que essa filtragem que eles fazem não é uma super filtragem. Então, como muitas pessoas tomam remédio e acabam expelindo pela urina, pelas fezes, quando a água é tratada, esse tratamento ele não consegue limpar a água 100%. Então, muitos traços de remédios são deixados e muitos hormônios, porque as pessoas também, né, liberam hormônio. As mulheres liberam na menstruação. Pessoal, não é fácil não, tá bom? Então, cuidado. A pele é o maior órgão do corpo. Ela é responsável por 60% de tudo que seu corpo absorve. Então, nós temos que tomar cuidado também quando nós tomamos banho. Tá? Então procurem evitar aí o flúor. Se não tiver um sistema, não tome banho tão quente, né? Para que não haja o vapor e não se transforme, né, o flúor em fluorídeo, que aí o negócio pega, tá bom? Deixa eu só voltar que eu quero falar mais uma coisa aqui que eu não coloquei, mas que eu quero falar. Uma outra coisa importante também, que é um toque que eu quero dar para vocês, é sobre o bisfenol. O plástico. Nós vamos falar das garrafinhas plásticas, tá bom? As garrafas plásticas, o plástico, vocês sabem que o plástico é um derivado de petróleo, né? Sim. Para quem não sabe, o plástico é um derivado de petróleo. Então, o mesmo produto, né, da gasolina, do diesel, né, que é o petróleo, faz o plástico. Dentro do plástico existe uma substância, que chama bisfenol, que chama BPA. Quando o plástico é aquecido, ele libera essa substância altamente tóxica, e essa substância, o BPA, o bisfenol, está relacionado já em estudos científicos como sendo toxinas cancerígenas. Então, quando o plástico é aquecido, ele libera esse bisfenol para o líquido, para o que está dentro. Então, 2 dicas para vocês. Primeiro, tentem evitar ao máximo vocês consumirem água de garrafa, de plástica. Por quê? Porque você pode, né, entrar no supermercado e falar, não, mas o supermercado está fresquinho, tem ar-condicionado. Sim. Porém, onde estava armazenado? Ela veio de caminhão da onde? Esse caminhão tomou quanto sol, né, de lá? Porque não precisa ferver a água não, é só esquentar que libera. Então, tentem reduzir o máximo possível. Para reduzir, a melhor coisa é você levar, estar sempre, como nós temos que beber muita água, é você ter uma garrafinha de água com você, sua garrafinha. O ideal é alumínio, porque ajuda até a manter o frescor, né? Não dá para ser alumínio, você carrega com você aquelas garrafinhas de água de academia. Então, compre a garrafinha, que você vai virar embaixo dela. Tem que estar escrito BPA, B de bola, P de Paulo, A de amor. BPA. Tem que estar escrito BPA Free. Ou seja, livre de BPA, ou seja, ela é feita com um plástico em que foi removido essa substância cancerígena. Vai pagar R$5 mais caro, R$8, não é nada, não é nenhum absurdo.
Tá? Você encontra em vários lugares, é muito mais comum do que vocês possam imaginar. Então busque sempre, né? Porque aí você coloca no bebedouro, coloca na água, no seu filtro, né? Se tiver um filtro já que possa tirar o flúor, o resto é muito melhor, mas pelo menos você está numa garrafa que é BPA free, tá? Outra coisa, Tupperware, aqueles reservatórios de plástico que você põe a comida, quando sobra, põe na geladeira. Aí o que você faz? Você pega da geladeira aquele negócio de plástico, coloca no micro-ondas para esquentar. Você esquenta o quê? O plástico. O plástico solta o bisfenol na sua comida. Então não esquentem mais nada no micro-ondas, num reservatório de plástico. Quer esquentar no micro-ondas? Tire, pega a comida, coloca no prato e o prato você coloca dentro do micro-ondas. É menos pior. Micro-ondas já não é bom, mas sabemos que no dia a dia, no corre-corre, né? Também não dá para fazer tudo perfeito. Então vamos tentar amenizar os problemas. Então, de hoje em diante, não coloque mais esses reservatórios de plástico dentro do micro-ondas. E quer esquentar? Coloca num prato. O ideal é você ter esses reservatórios de vidro. O ideal é o vidro. Tá? Esse é o ideal. Tá bom? Então, só para vocês terem um pouco de ajudar vocês nessa. São poucas coisas, mas são coisas importantíssimas que nós temos que fazer. Tá? Muito importante. Isso vai ajudar a sua glândula pineal, a sua conexão. Então, são fatores que nós temos que cuidar. Meditação, e aqui eu quero incluir o yoga também, são técnicas ancestrais que foram deixadas lá atrás, sempre falando a mesma coisa, o quanto é importante. Por muito tempo, a meditação era divulgada, eu falava que era algo para você relaxar, que era para você, né? Era uma coisa zen, todo mundo achava que aquela coisinha de maluquinho, mas que isso tudo que foi, né, a historinha, como contaram várias para nós, foi caindo por terra. Então, hoje, a meditação e o yoga são técnicas importantíssimas, né, para ajudar a elevar a energia. Não é meditar, não é dormir, muito pelo contrário. É fazer 10, 15 minutos pela manhã, seu dia vai ser muito melhor, você vai estar com uma energia muito mais elevada, você vai fazer muito mais coisa do que você faria. É o contrário, você sabe que, né, eles corromperam tudo, inclusive meditação e yoga. Tá bom? Então, busquem, porque isso ajuda a elevar o nível, ajuda a acalmar a mente, e já está também comprovado que tem um efeito direto na glândula pineal. Por isso que os ancestrais já faziam, né, as técnicas de meditação, as técnicas de yoga há milênios atrás, exatamente para que a energia pudesse ser ativada ali através da glândula pineal e dessa forma fazer a conexão com o universo, com as outras dimensões. Para finalizar essa live, então nós temos aí orai e vigiai. Quando nós falamos em orai e vigiai, esse orai nada mais é que também que uma meditação, que uma conexão, né? O orai, ele tem esse propósito, porque quando você ora, é a sua conexão. O vigiai é exatamente você ter o controle, vigiar o quê? Vigiar os seus pensamentos, vigiar o seu corpo, o que você está fazendo com ele, o que você está consumindo, o que você está comendo, o que você está bebendo, se você está praticando exercício. Vigiai os seus pensamentos, as suas emoções. Essa é a hora que nós temos de grande oportunidade de autodesenvolvimento, autoconhecimento. A expansão da consciência é interna, é cada um por si. Ninguém vai poder fazer por você. Então, sei, traumas, o passado, olhe para o seu passado, independente do que você tenha sido. Encare o seu passado como experiência, como algo que você teve que ter vivido, por mais difícil que tenha sido, por mais problemático, porque graças ao seu passado, você é a pessoa que você é hoje. E se você já está no meu canal, em outros canais, buscando a sua jornada, é porque você precisaria chegar hoje, do jeito que você é hoje. Então agradeça o seu passado e tome uma ação hoje, para que você possa ser a melhor versão sua, para que você possa, em cada ação, em cada pensamento, melhorar você, trabalhar para isso. Você está tendo uma oportunidade única para que você possa se desenvolver, para que você possa ser uma pessoa divina, porque cada um de nós temos esse poder que nos foi tirado. Não é que foi tirado, eles não foi escondido. Fizeram de tudo para que nós não soubéssemos quem nós somos, a nossa conexão e o que nós estamos fazendo aqui. Então, o meu trabalho, o trabalho dos meus colegas espalhados pelo mundo, são os trabalhadores da luz, é ajudar vocês a entenderem isso, a saberem quem vocês realmente são e o que você está fazendo aqui. E ajudar você nesse processo que é a sua evolução. É você se tornar a melhor versão que você pode ser de você mesmo. Ok? Combinado? Essa é
a minha resposta para vocês, a minha colocação. Eu sei que tem muita gente que reclama, que tem problema, né? Então eu vou contar algo para vocês. Então vocês sabem que eu pratico jiu-jitsu. E eu tenho um colega, né? Ele é faixa preta. Ele treina comigo, treina na minha academia, muito bom. Ele deve ter uns 30 anos de idade, mais ou menos. Ele tem que pegar um ônibus de 1h30 para ir treinar. Ônibus, né? Treino no Morumbi, ele mora em Osasco. É 1h30, quase 2 horas para ir. E 1h30, 2 horas para voltar para casa. A mulher dele, ela faz pão de mel. Ela faz maravilhosos, né? Tem com brigadeiro, tem com coco. Tem. E ele leva um Tupperware, ele leva ele leva um isopor com vários dentro. Então ele treina, e aí quando acaba o treino, ele vende aqueles. Esse é o trabalho dele. E ele tem 2 filhos. Então, e ele vende pão de mel para a galera que tá lá, né? Para o pessoal, e depois ele vai embora para casa. Só que tem um detalhe nisso. Ele é cego. Cego. 1h30 para ir. Ônibus. Treina. Ele é faixa preta. Muito bom. Cego. Põe o isopor, ele vende, as pessoas pagam. E aquilo é o trabalho dele. E ele treina cada dia, quase 7 dias por semana, às vezes domingo ele treina ou não, em uma academia diferente, para que ele possa vender um pão de mel. Em academia diferente. Ele não pode ir na mesma academia todos os dias, porque ninguém compra todo dia pão de mel. Mas então o que ele faz? Cada dia ele vai em uma academia. Ele treina de manhã, ele treina à tarde, ele treina à noite. Comigo ele treina à noite. Ele sai do nosso treino 8h30 da noite e volta do Morumbi para Osasco de ônibus. Feliz, sorridente. É um dos caras mais alto astral que tem na academia. Cego. Então assim, muita gente reclama, mas para de reclamar, faz o que tem que ser feito, né? Viva a vida, encare as coisas de uma forma positiva e continua com a jornada. Tá bom? Então, eu só quis comentar, porque isso é uma coisa, né, muito forte. E é um exemplo para todos nós que estamos ali. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Legal, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A glândula pineal, ela é importantíssima. Né? São os cristais, essa é a nossa iluminação, essa é a nossa conexão. Então, estão descobrindo cada vez coisas mais interessantes. E quanto mais descobrem, mais eu venho falar aqui para vocês. Tá bom? Mas eu achei que tinha que falar isso para vocês. Para que vocês possam entender que quando nós falamos de energia, de frequência, eu tento montar esse quebra-cabeça e mostrar exatamente, né, que não é só uma coisa mística, uma coisa esotérica, e que hoje ela está sendo comprovada e a sua importância e como é a nossa conexão com os outros universos, com a nossa ascensão, com a nossa iluminação. Né? Então nós temos que cuidar da glândula pineal. Então eu dei aqui os principais pontos para vocês focarem, para vocês vigiarem, orai e vigiai, para que vocês possam ser saudáveis. Nós estamos em um corpo, esse é o nosso corpo físico. O nosso corpo, ele é o templo, né, da alma que nós somos. Nós estamos ligados a ela. E se não cuidarmos do corpo, sofreremos como alma. Nós temos que cuidar. Nós temos hoje todas as ferramentas disponíveis. Nós temos tudo nas nossas mãos. Basta nós termos a consciência. A minha parte aqui é trazer consciência para vocês. Para que vocês possam ter o conhecimento, para que vocês possam ter o entendimento e dessa forma agirem. Vocês são os donos da sua vida. Só você pode mudar a sua vida. Só você pode fazer algo por você. Esse é o seu principal foco. Você não tem como amar os outros se você não se amar. Você não tem como ajudar os outros se você não ajudar você mesmo. Tem que ser por este caminho. Este é o caminho da expansão da consciência. E meu trabalho aqui é tentar ajudar você da melhor forma possível, seja através das minhas lives, seja através do meu curso Expansão da Consciência, seja através dos posts que eu faço diariamente no Instagram, na comunidade Legrazi. Falando nisso, terça-feira que vem, comunidade Legrazi, nós temos a nossa live exclusiva só para vocês, que aí nós temos aquela interação, respondo todas as perguntas, tá bom? Só para não esquecer, terça-feira que vem nós temos a nossa live, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né? Eu não consigo nem me aprofundar muito, senão eu vou criar uma... Né, se eu entrar na Tábua das Esmeraldas, no Horus, é muito conhecimento. Eu vou ter que ir fazendo empates para que a gente vá montando esse quebra-cabeça, né, para que vocês possam aí ter a sua jornada da melhor forma possível. Que Deus abençoe a todos. Aproveitem esse tempo. Tomem um solzinho. Né? Não precisa ir para a piscina. Tá? Não precisa ir para a praia. Pode caminhar. Pode abrir a sua janela. Abra a sua janela. E tome ali um sol no seu rosto, né? Seus braços ali, aquele sol, já sabendo que você está, tendo a consciência de que você está, né, absorvendo a luz através da sua glândula pineal, tendo a consciência que você está ativando ela, que esse vai ser um dia produtivo para você, que vai dar tudo certo, e os obstáculos que vierem a acontecer são formas de aprendizado que você
aprende, porque a vida nem minha, nem sua, nem ninguém é perfeita. Todo mundo tem os seus obstáculos, todo mundo tem os seus problemas. Os problemas foram feitos para serem resolvidos. E nós aprendemos quando nós encontramos as soluções ou aprendemos a lidar com eles e a superá-los. Fiquem com Deus.